enfermagem da UFCG, Valquíria, da psicologia também, e Luzibene da enfermagem, professor Alexandre da Univasf da psicologia. E uma alegria maior ainda de poder receber a professora Dolores, que a gente chama carinhosamente por Tina. Tina, seja muito bem-vinda nesse momento aqui com a gente. É uma alegria ter você aqui, a alegria de você ter aceito o nosso convite. E eu vou imediatamente passar a palavra para você, né, porque a gente tem uma longa atividade aí nessas 2 horas. E você preparou algo bem especial. Eu estou entendendo que teremos uma oficina mais vivencial. Então, eu peço para todo mundo poder desligar os seus microfones enquanto não estiverem falando, tá bem? E a gente vai, então, passar a palavra para a Tina. Professora Dolores Galindo, Tina é uma referência importantíssima para a gente, tanto no Brasil quanto internacionalmente, né? É uma pessoa que tem se dedicado à psicologia social de uma maneira muito brilhante, atuante, é professora de alguns programas de mestrado, doutorado, tem publicações muito vanguardistas no campo da psicologia social e na interface com outras áreas, né? Então, para a gente, é uma riqueza ter aqui com a gente. Então, eu quero novamente agradecer e passar a palavra para ela mesma poder se apresentar, destacando o que da sua trajetória é interessante finalizar nesse momento, né? Não sei se, desculpa, eu acabei aqui na emoção de ver e escutar e ter Tina falando, acabei não perguntando, né? Os outros professores se vão dar bom dia, desculpa. Saulo, Valquíria, e Luzibênia e Alexandre, vocês devem dar bom dia também, imagino. Bom dia para vocês. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas. Um abraço e vamos lá, né, aproveitar a aula de hoje. Valeu! Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa aula linda. Muito obrigada, professora Dolores, por ter aceito o convite. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora Dolores, por ter aceito. Obrigada desde já por ter aceito esse convite. E vamos lá, né, para essa belezura de aula que vai ser hoje. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Alexandre, você vai dar bom dia também. Já deu ali no chat, né? Entendi, tá bom. Então, Alexandre já deu um bom dia. A gente passa, então, para a Tina. Bom dia, Tina. Professora, ligue seu microfone. Agora consegue ouvir? Agora sim. Que bom. Então, eu estou muito feliz, né, com esse convite. É com muita alegria que eu recebo a possibilidade de encontrar todas as pessoas aqui presentes, a possibilidade de encontrar os colegas e as colegas, né, da Federal de Campina Grande. Muito feliz também em encontrar a professora Maristela, de quem eu conheço o trabalho há muitos anos, uma trajetória de muitos anos, né, de trabalho, de atuação, né, no que eu chamaria de uma pesquisa ativista, né, de uma pesquisa engajada com processos de mudança e de transformação social. Eu falo também desse lugar, tá? E hoje eu preparei um pouco o nosso encontro como uma aula e uma oficina virtual, tá? Então, assim, ao invés de uma apresentação, onde nós vamos dizer nossos nomes, que vocês já fizeram, né, na sessão passada, eu vou pedir que vocês selecionem qualquer folha de papel que tenham, qualquer pedaço de papel que tenham, tá? E nesse papel eu vou pedir que vocês coloquem o lugar onde vocês estão. Que lugar é esse, tá? Do ponto de vista geográfico, que lugar é esse? E aí eu pedi ajuda aqui a alguém que vai fazer um print da nossa imagem geral, tá?
nós temos aqui 108 pessoas, ou seja, quais são os lugares, onde é que estão os nossos corpos agora, tá? Quais são os territórios onde esses corpos estão? E aí, para esse exercício, nós vamos abrir a câmera sem exposição do rosto, tá? Vamos expor apenas o papel na frente do rosto. Quem não estiver com acesso à câmera, por alguma questão técnica, só colocar o... Eu vejo aqui Três Lagoas, Mato Grosso, Santos, São Paulo, Patos, Paraíba, Campina Grande, Paraíba, Salvador, Bahia, Serra Talhada, Pernambuco, Puxanã, Paraíba, Campina Grande, Paraíba, João Pessoa, Fagundes, Paraíba, Casinhas, Pernambuco, Irecê, Bahia, Cabaceiras, Paraíba, São João do Sabugui, Rio Grande do Norte, Aroeiras, Paraíba, Goiânia, Goiás, Salvador, bairro Águas Claras, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, São José do Sabugui, Rio Grande do Norte, Pelotas, Rio Grande do Sul, Parnaíba, Sertão, Pernambuco, acho que é isso, né? Ou seja, Recife, Pernambuco, ou seja, nós temos Paraíba. Alguém conseguiu fazer o print, gente, para a gente compartilhar? Nós temos Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sertão de Pernambuco, Gravatá, Patos, Santos, Bahia, Salvador. Tínhamos também outras cidades da Bahia. Temos também Lagarto, Sergipe, né? E todos esses lugares aí que nós trouxemos, né, são os territórios geográficos, né, de acordo com uma certa geopolítica maior, que é uma geopolítica do Estado, né, do Estado nacional, que nos recorta, não é, desse modo. E aí eu vou contar uma historinha e a gente vai fazer uma segunda prática. Pode ser? Todo mundo embarca junto? Então, aqui em Mato Grosso, conversando então com o Soilo Urupixuê, que é indígena chiquitano, da etnia chiquitano, da aldeia de Vila Nova Barbecho, ele me diz o seguinte, eu digo, olha, então, Soilo, eu trabalho com ele há vários anos e também com Vila Nova Barbecho. E aí o Soilo, nessa conversa, eu digo, então, Soilo, onde é que está o teu território? E ele diz, olha, o meu território é aqui, né, em Vila Nova Barbecho. Diz onde é que está esse território, que está ali na fronteira, né, na fronteira com o país hispanohablante, que é a Bolívia, mas ele diz, olha, essas cercas que nos separam, elas não interessam para a gente, porque essas cercas que nos separam são cercas criadas pelo Estado Nacional. O nosso território não tem território Brasil, Bolívia. O nosso território é toda essa possibilidade aqui de trânsito.
Essa separação entre Brasil e Bolívia é uma separação que vocês inventaram, mas não é uma separação que nós vivemos no nosso cotidiano. Ou seja, do ponto de vista da proposição e da composição do corpo-território, essa noção aqui de corpo-território, eu estou trazendo de uma autora indígena, que é a Lorena Cabinal. A Lorena Cabinal, ela está situada na Guatemala e é uma das coordenadoras da rede de mulheres sanadoras ancestrais. É uma rede que articula mulheres que trabalham com cura comunitária de várias comunidades e de vários povos, entendendo aí que essa cura ela se estende às questões do corpo e ela se estende principalmente às questões políticas sobre os corpos. Então, trazendo essa dimensão do corpo-território, do qual fala a Lorena Cabinal, e ela diz, essa noção eu trago do próprio movimento indígena, não é uma noção elaborada conceitualmente a partir de um escritório, ela tem sido trabalhada por outras autoras, mas olhem de onde veio essa noção, porque é ali que você pode, inclusive, encontrar a potência do conceito de corpo-território. Há um equívoco grande, vai advertir a Lorena Cabinal, que é o tomar do conceito apenas a sua ponta acadêmica. Quando emerge uma ação política e ela traz uma força conceitual, há uma possibilidade de que essa força conceitual ela seja traduzida para a universidade. Quando ela é traduzida nesse percurso, frequentemente o que estava aqui fervilhando de ação política termina sendo ocultado. Isso acontece, por exemplo, com uma noção muito cara, que é a noção de interseccionalidade. Por exemplo, se vocês leem o texto da Acotirene sobre interseccionalidade, vocês observarão que o texto da Acotirene, as 2, 3 páginas, 4, 5 páginas iniciais, ela exige todo um letramento étnico-racial, todo um letramento sobre diáspora afroatlântica, todo um letramento sobre cultura negra, tá? Todo um letramento, inclusive, sobre os movimentos sociais que tornaram indissociável interseccionalidade e justiça social. Isso também também vai atentar a Patrícia Collins, num livro interessante no qual ela diz o que se perdeu na tradução da noção de interseccionalidades. E ela diz, olha, algo que se perdeu na tradução de interseccionalidades para o universo das universidades é justamente a necessária vinculação entre interseccionalidades e justiça social. O mesmo se dá, portanto, com essa noção aqui de corpo-território, que a gente está tentando começar por ela, tá? Para dar entrada aqui no nosso trabalho nessa aula-oficina. Então, voltando lá para o nosso pensador Soilo Urupxuê, da etnia Chiquitano, o Soilo diz, olha, é o seguinte, o nosso território está aqui em Vila Nova Barbecho e está lá no que vocês chamam, não é, de Bolívia, mas que para nós não existe. Para nós é tudo território chiquitano. São nossos irmãos, são nossas irmãs. Quando acontece, recentemente, um crime na província de São José, que estaria fora do Estado Nacional, uma missão de brasileiros e de chiquitanos, vai até São José para averiguar e dar as condolências e fazer um trabalho de luto com as famílias, quando indígenas foram assassinados, né,
pretensamente confundidos com narcotraficantes, porque é uma região de fronteira. Então, nós observamos que há uma sobreposição de uma territorialidade, que é uma territorialidade do Estado, a uma territorialidade, que é uma territorialidade, na questão indígena, uma territorialidade originária. E quando nós não pensamos necessariamente numa questão indígena, mas pensamos nas nossas territorialidades, digamos que nós temos territorialidades cotidianas. O que separa Petrolina de Juazeiro? Rodelas, depois da inundação, por exemplo, na Bahia, depois da inundação forçosa, em função da represa. O que é Rodelas hoje? Qual é o território de Rodelas? Então, esse primeiro passo que nós fizemos, nós trouxemos os nossos territórios, principalmente a partir do recorte dos estados nacionais. Agora nós vamos passar a um segundo exercício, uma segunda prática, onde nós vamos agora pensar qual território nós ocupamos, entendendo que esse território pode não coincidir necessariamente com o território, a territorialização do Estado Nacional sobre os nossos corpos. E isso vai nos levar aqui a, inclusive, as nossas redes de conexão, as nossas redes de conexão de afetação política, as nossas redes de conexão de afetação cotidiana que fazem com que nós sustentemos os nossos corpos. Um primeiro passo importante para qualquer ser vivo é a sustentação. Isso desde uma planta. A planta precisa se sustentar, seja rasteiramente, ela precisa se sustentar. E essa sustentação, ela é primordialmente uma sustentação afetiva. Essa sustentação afetiva, ela nos leva também a uma questão teórica importante. E qual é a questão teórica, política importante que se coloca aí quando a gente está falando de dimensão dos afetos? Eu vou trazer aqui uma autora chamada Favre Saada, tá? A Favre Saada é curioso porque ela não escreve muito, né? Mas ela escreve um livro que se torna bem difundido, onde ela vai estudar os processos de enfeitiçamento e desenfeitiçamento numa região do Bocage francesa. Lá, quando ela chega, né, neste território, o que ela observa? Ela está interessada numa antropologia dos afetos, né, no estudo dos afetos. Ao chegar nesse território, o que ela observa? Ela observa que, quando ela pesquisava, nada aparecia. Ou seja, quando ela estava pronta com seu caderno, com suas notas, ela estava no momento ritual, nada acontecia. E que, quando ela circulava pelo espaço do Bocage, os enfeitiçamentos e os desenfeitiçamentos aconteciam. Então, ela tinha que criar aí uma possibilidade de fazer pesquisa sobre isso. E quais são os dispositivos dos quais ela lança a mão? Um dos dispositivos era não escrever nada durante a observação. Ela escrevia sempre posteriormente à observação. Um outro dispositivo que ela encontra era anotar detidamente as afetações, ou seja, o que despertava no seu corpo, o que atravessava o seu corpo quando estava em contato com as pessoas. E ela dizia, olha, aqui eu tenho um problema que é o seguinte, quando eu falo de afeto, eu trago o afeto para a dimensão da representação, daquilo que pode ser dito da palavra. E justamente o afeto é aquilo que corre fora do registro da representação.
E aí, uma autora mais recente, que é a Lara, que já é uma londrina, ela vai fazer um mapeamento dos estudos de afeto. E ela vai dizer, de afetações, ela vai dizer, olha, uma das questões mais intrigantes e sérias com as quais eu me deparo é que quando eu vou falar de afetos e de pesquisas sobre afetos, em geral, os estudantes e as estudantes se veem muito apreensivos, porque dizem, mas como é que eu vou traduzir isso em política pública? Mas como é que eu vou traduzir isso aqui na minha situação, no território onde eu me encontro, nas minhas demandas emergentes? Como eu vou traduzir isso? E aí a Lara, ela vai recorrer a algumas outras autoras e vai dizer, é necessário pensar, vejam que ela vai trazer um instrumental diferente, metodológico já, da Favre-Saada. Ela vai dizer, é necessário pensar dispositivos metodológicos que ativem sensibilidades. Então, é preciso criar a susceptibilidade para que um regime de afeto se torne possível e que ele seja também passível de ser traduzido no regime que nós trabalhamos nas universidades, que é o regime das palavras. Então, vocês percebam que aqui nós trouxemos algumas noções e algumas autoras. Nós trouxemos a Favre-Saada, não é? Que vem da antropologia, e ela estava especificamente onde lá? Na região do Bocage, pensando em enfeitiçamento e desenfeitiçamento. E aí eu vou colocar algo mais. A pesquisa dela começa a acontecer quando ela perde, de alguma maneira, o controle e ela é enfeitiçada. É diferente um pouco lá do Goethe, porque o Goethe, ele diz, se imagina que eu fui enfeitiçada, mas ela diz, começaram a acontecer coisas na minha vida que eu não sabia o que estava acontecendo. E a comunidade reconhece que havia ali uma possibilidade de que eu estivesse enfeitiçada, e a pesquisa começa a acontecer. Isso no cotidiano, às vezes, acontece quando você está doente e você toma um chá na comunidade e o chá resolve o teu problema. Você está tomando, sei lá, 10 remédios alopáticos, você insere um chá e o chá te ajuda, junto com os remédios alopáticos, a sair daquele lugar de adoecimento. Então, a Favre-Saada, ela vai falar desse momento aí, disso que acontece, né? Mas ela diz, eu não julgava se estava ou não, ela não diz eu estava enfeitiçada. Ela diz, havia algo diferente. E aí ela entende uma possibilidade de conexão, portanto, afetiva. E isso ela está, obviamente, dentro de um contexto ali, que era o estudo dos enfeitiçamentos e dos desenfeitiçamentos. Falamos também da Lorena Cabinal, que é essa autora indígena que eu recomendo muitíssimo, Lorena Cabinal, que é da Guatemala e que traz a noção, aí, a partir de toda uma movimentação indígena, né, que é essa noção de corpo-território. Né? E também junto uma noção de cura ancestral. Eu vou falar um pouco depois sobre ancestralidade e ancestralização. Não precisa se preocupar aqui com o nome das autoras, depois eu vou repassando, tá, gente? Quem quiser anotar, pode anotar, mas depois a gente repassa isso. Lorena Cabinal, perfeito. Então, a Lorena Cabinal traz essa noção de corpo, território e de sanação ancestral, de cura ancestral. Nós trouxemos também um outro pensador indígena, que é o Soilo Rupchue, questionando que as fronteiras do Estado Nacional. E propondo que é possível pensar as movimentações das pessoas e a produção dos corpos territórios a partir de territorialidades não necessariamente delimitadas pelo Estado Nacional.
E vocês vejam como isso traz questões para quem está trabalhando, né, com a noção de território nas políticas públicas de saúde, nas políticas públicas, né, de atenção psicossocial. O que é que nós chamamos de território? O que é que nós chamamos de territorialização? E aí eu vou pedir que a gente faça, então, uma segunda prática. Essa segunda prática vai ser utilizar o papel, se tiver duas partes do papel, você pode usar o verso desse papel e escrever em qual territorialidade afetiva e política você se encontra. Entendendo que essa territorialidade, ela não é necessariamente aquela territorialidade geográfica que nós trabalhamos no primeiro momento. Pode ser? Esse é um exercício que ele vai requerer aí uns 2 minutos, tá? Como mínimo. Então, aqui são 10h45, 10h46, eu avisarei quando chegarmos a 10h48, ok? Então, são 2 minutinhos de prática. Podem desenhar, tá? Não precisa ser só o nome, podem utilizar o desenho. Mais 30 segundos. Na Bahia, quem é da Bahia sabe que tem uma expressão curiosa, né? Que é o tempo de relógio, né? Você vai encontrar comigo no tempo de relógio? Aí são 30 segundos aqui no tempo de relógio. Pronto, gente. Podemos? Temos aqui pernambucanidade, recôncavo baiano, Cruz das Almas. Temos aqui, deixa eu ver essa espiral, amor. Pode subir um pouquinho a espiral, Alexandre? Aqui. Amor, dor, infinito, espírito, matéria. Afrodiáspora, homem negro, ética, pobre, não religioso, acadêmico, urbanizado. Cerrado,
Aparece mais algo que eu não esteja vendo aqui na minha tela? Vamos colocando para que a gente possa ver. Esse mapa aqui, Bianca, você pode falar um pouco? Eu não consigo ver. Só ler. Eu coloquei Salvador, Minas Gerais e sul do Brasil. Tá, obrigada. Nada. Você pode ler, Alexandre Barreto? Eu não consigo ler. Está aqui. Amor, dor, infinito, espírito, matéria. Universo, algo maior. Amor, essência, somos todos um. Território urbano, litoral paulista, ancestral. Alguém mais, gente, que eu não li? E que gostaria de ler? Ancestralidade, meu passado, minha história, pernambucanidade, sertões. Os sertões. Os sertões, os sertões, os sertões. Né? Aqui vocês veem o meu, né? Aqui é Mato Grosso, isso aqui é um jacaré. Aqui é a Lagoinha, que é no Agreste de Pernambuco, que é a cidade onde mora a minha família, no Agreste de Pernambuco, a Lagoinha. Aqui é Recife, que são os prédios e as águas. E aqui é o Nordeste, a nordestinidade. Aqui a Lourdes. Lourdes, eu não consigo ler. Será que você pode ler? É o Rio São Francisco. Aqui é a Lua, aqui é o Rio. Aqui são penas indígenas e aqui é um turbante. Obrigada, Lourdes. Territorialidade nordestina, baiana, ribeirinho, indígena e negra. Apareceu aqui no chat. E esse é um exercício importante para cada um de nós. Então, assim, nós temos em grupo, às vezes, uma prática, com frequência, essa prática, onde toda atividade que nós fazemos, nós socializamos, né? E eu tenho trabalhado com possibilidades de práticas onde nós podemos fazer e não socializar. Nós fazemos e podemos guardar, tá? E eu estou aqui trabalhando com vocês, dando sequência a um trabalho que eu venho fazendo aqui também de oficina, no sentido de sensibilização das telas, para o quê? Para uma diminuição da velocidade. Então, é uma diminuição intencional da velocidade nos fluxos de informação. Então, vocês percebam que o nosso tempo aqui ele é um tempo mais lento. Vocês não precisam correr e anotar tanto. Eu não preciso correr e anotar tanto. Então, nós também vamos pensando sobre como é que nos colocamos nos fluxos de informação para prosseguir trabalhando num contexto que é um contexto pandêmico, que requer aí algumas práticas de isolamento social. Tá? Então, por isso também a nossa atividade ela vai tendo esse tipo de organização, esse tipo de conformação. Então, nós trabalhamos esses dois diferentes modos de perceber os territórios. Primeiro, o território geográfico, depois, um território mais afetivo, não é, que diz respeito aos nossos corpos, como aquilo que sustenta os nossos corpos, tá? E que é um território. Nós vinculamos, então, esse segundo exercício a uma corrente, então, específica dos estudos decoloniais, que é o feminismo comunitário, que são os feminismos comunitários de Abya Yala. Os feminismos comunitários de Abya Yala, por que Abya Yala? Justamente para sair da territorialização do Estado.
entendendo que uma possibilidade é nós chamarmos de América Latina. E a América Latina é entendida como uma circunscrição geográfica e colonial. Uma outra possibilidade é nos colocarmos como sendo uma terra que é uma terra de Abiyala, uma terra que é uma terra ancestral, né? Uma terra madura, né? Que vem lá um termo do povo Kuna. Esses feminismos comunitários, eles vão ter algumas pessoas que estão produzindo a partir dos feminismos comunitários, tá? Seria Lorena Cabinal, Adriana Guzman, Julieta Paredes e outras tantas mulheres que estão nas ruas e outras tantas mulheres que estão diretamente na ação política e da qual essas mulheres que escrevem são e que fazem um trabalho aí de divulgação são porta-vozes, né? Então, essa é uma vertente do que é conhecido como feminismos comunitários. Há divergências e disputas nesse campo, ok? Há divergências porque algumas autoras entendem que existe apenas um feminismo comunitário. Outras autoras entendem no plural, de que existem feminismos comunitários. Noções que são centrais para essa vertente dos estudos descoloniais, noção de corpo-território e também uma noção de temporalidade não linear. Então, é feito um trabalho onde você se pergunta sobre o tempo colonial, o tempo da colonização, você se pergunta sobre o tempo das práticas cotidianas dos povos. E, ao fazer isso, você rasga o que é colocado como ponto marco. Qual é o ponto marco? É o ponto do genocídio, não é? Do epistemicídio, que é a chegada às Américas, e transforma aquilo que era passado, ou seja, fora da modernidade, anterior à invasão, no presente, como uma continuidade no presente. E aqui há, portanto, nessa operação muito simples, uma inversão epistêmica e ontológica muito importante. Epistêmica, quando nós falamos de saberes, ontologia, quando falamos dos seres, daquilo que nos constitui, do modo como nós nos relacionamos com nós mesmos, conosco, com nós mesmos. Gente, esse esquema aqui ficou evidente para todo mundo? Eu preciso repetir, ou tá ok? Pode, alguém aqui pelo chat quer que eu repita ou não? Tudo ok? Repito, tá. Então, a Cibele pediu, a Lilian também, ok, gente. Então, vamos lá. Do ponto de vista da história colonial, nós temos aqui, vamos colocar essa linha aqui, vermelha, tá? É bem a caneta vermelha da escola, né? Então, nós temos essa linha aqui. Nessa linha, nós temos passado, presente e futuro. Nessa linha aqui colonialista, qual é o marco que instaura um passado que é um passado não moderno, um passado não desenvolvido? Qual é esse marco? É justamente a chegada dos europeus e das europeias às Américas. É a invasão. Então, a partir daqui nós chamamos de quê? De passado. O presente passa a ser o quê? Esse tempo aqui, que é o tempo da colonialidade, o tempo da colonização. E aí, por uma armadilha, o que nós chamamos de futuro
está vinculado ao quê? A esse tempo colonial. Por quê? Porque está vinculado às ideias de progresso, às ideias de desenvolvimento, às ideias de institucionalização e formalização. E, portanto, apaga esse tempo aqui, que é um tempo anterior, que é considerado um tempo anterior e inexistente. É o tempo no qual nós não éramos civilizados ou civilizadas. E aí, o que é que nós podemos fazer? Inverter isso. Quando nós invertemos isso aqui rasgamos o que chamam de passado apagado e reinserimos aqui. Quando nós reinserimos esse passado apagado, nós vamos ter algo que é bem mais complicado e mais interessante, mais bonito. Nós vamos ter um tempo que é um tempo espiralado. Um tempo que não segue uma flecha moderno-colonial. Esse exercício que eu fiz, eu tomo do livro da Eugênia Paredes, ok? Então, nós falamos aqui de uma primeira, digamos assim, vertente do movimento, dos estudos decoloniais, que seriam os feminismos comunitários. Seriam os feminismos comunitários ou o feminismo comunitário, a depender da autora que anuncia. Uma outra vertente no movimento de estudos sobre decolonialidade e colonialidade vem do que vai ser chamado ali, né, do movimento modernidade e colonialidade. E aí, o movimento modernidade e colonialidade, ele vai se caracterizar de uma maneira também diferente do que se conformou o feminismo comunitário ou se conformaram os feminismos comunitários. Porque ele vai funcionar por uma migração de autores que estão na América Latina e que migram para os grandes centros de produção acadêmica. E, a partir desses grandes centros de produção acadêmica, pensam a América Latina, tá? Pensam a Biayala, tá? Desde lá, desses grandes centros universitários. E aí nós vamos incluir vários autores, né? Mignolo, Quijano, vários autores que são centrais aí para pensar colonialidades. O Grossfogel é um autor curioso e bem preciso em algumas observações, e o Ramon Grossfogel vai nos trazer uma noção muito importante. O Ramon Grossfogel vai nos trazer a noção de extrativismo epistêmico e extrativismo ontológico. Ele vai dizer o quê? O Ramon Grossfogel, ele vai dizer, olha, nós temos uma noção que é o extrativismo agrícola, não é esse que nós conhecemos bem, né? Das monoculturas, não é isso? Esse extrativismo que é recolher a matéria-prima, destruir as próprias fontes de qualquer tipo de autonomia dos povos nos seus territórios e exportar isso como commodities. Mas ele diz que é uma condição para o extrativismo econômico, o extrativismo epistêmico e o extrativismo ontológico. É como se nós precisássemos, ou vários povos, precisassem deixar de ser quem são para que o extrativismo econômico funcione. É como se vários conhecimentos, e não é só vários conhecimentos são
anulados, silenciados, invisibilizados, para que o extrativismo possa se dar. O extrativismo econômico. E não o contrário, ou seja, não é necessariamente o extrativismo econômico que estaria na base de um extrativismo epistêmico e de um extrativismo ontológico. Eu prefiro não entrar nessa contenda de quem está na base de quê e pensar que esses processos acontecem juntos. E o Ramon Grossfogel, que também está em uma universidade geopoliticamente localizada como centro de produção de saber, ele vai dizer, olha, vários dos meus colegas do movimento colonialidade, modernidade e colonialidade, estão presos a uma lógica extrativista. Porque vem, né, nas chamadas comunidades locais, eu colocar chamadas comunidades locais, porque depois a gente pode discutir isso melhor, nas chamadas comunidades locais, minas de saberes. Então, ele diz, eu já ouvi o Mignolo falando isso, das minas de saberes que ele encontrava. E se é mina de saber, isso é uma... O que acontece com as minas? O que é a mineração? Já é uma atividade predatória. Então, também na relação que um profissional de medicina, uma profissional de psicologia, uma profissional que está na área também da saúde complementar, né, das terapias complementares, como se relaciona com essa prática do extrativismo ontológico, do extrativismo epistêmico, em ser colocado ou colocar o outro como uma mina, uma outra, como uma mina de saber. É bastante desrespeitoso. Quando alguém disser isso, fala, por favor, amiguinho ou amiguinha, me respeite mais. Né? Por quê? Mineração não faz bem para rio, não faz bem a mim também. Então, toda essa lógica extrativista, o movimento modernidade e colonialidade, ele é muito importante. Nós continuamos utilizando noções como colonialidade de poder, colonialidade do ser, colonialidade do saber. Eu diria que mais na margem aí do movimento modernidade e colonialidade, a gente tem o Quijano. Porque o Quijano, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a centralidade da racialização para pensar modernidade e colonialidade. E por que eu estou chamando de racialização? Para não criar uma essencialização de um projeto também colonial, que é o projeto de subdivisão de raças como algo inerente e não um processo social e político vinculado a hierarquias. Essa é uma outra noção importante. Hierarquias epistêmicas, hierarquias ontológicas. Tá? As hierarquias coloniais. O que Quijano vai chamar a atenção para a racialização e para os processos de racialização. Para quem está no Nordeste, inclusive, vale pensar também na racialização que é operada na produção do corpo-território nordestino. Essa racialização, quando ela é operada, ela, por exemplo, quando nós pensamos no povo negro, eu vou usar aí povo negro no singular, pensando no Diop, na unidade do povo negro na diáspora, tá? Então, por isso eu vou referir como povo negro no singular. Então, o que não significa negar a heterogeneidade, mas eu vou pegar essa questão aqui política, essa marcação política do Diop, tá? Então, quando nós pensamos o povo negro na diáspora, né, o que nós observamos? Nós observamos que há um processo de racialização que vincula o povo negro à animalidade. E aí há um rebaixamento de duas categorias. Há um rebaixamento do humano e há um rebaixamento dos animais. Não é? Há um rebaixamento de dois entes, dois seres vivos, que são humanos e animais. E nesse processo aqui, é um processo onde
não é? Se vão usar alcunhas e se vai usar uma redução e dizer, olha, o povo negro, preto ou negro, sim, qual certo a se referir ao nosso povo? De fato, é a discussão que a gente pode entrar aí também, né? Depois a gente pode chegar aí, tá? Vamos lá, né? Mas, de fato, por exemplo, o núcleo que eu coordeno é o Núcleo Preto Indígena de Práticas Psicológicas, Indígena Preto, NIP, tá? A gente pode chegar aí também, como movimento, e pensar um pouco, tá? Aí eu vou voltar agora fui aqui para o Preto, Negro, Diop, fui ao mesmo tempo também lá para Lélia Gonzalez, aí Beatriz Nascimento, minha cabeça fez um boom aqui, e eu vou voltar para o que eu estava falando sobre animalização e colonialidade. Então, nesse processo de animalização do povo negro ou do povo preto, nesse processo, que são questões diferentes que a gente pode conversar aqui, nesse processo de animalização, há uma redução de dois entes vivos, tá? E o mesmo se dá também com relação à psicologia, aos povos indígenas, de modo distinto, mas também com relação aos povos indígenas. Com a redução no sentido, principalmente aí, quando você recupera as ideias iniciais, chamadas ideias iniciais psicológicas, vão ser o quê? Os sermões jesuíticos, gente. Ou seja, nós marcamos a história, por exemplo, da psicologia, essa psicologia que vai para o hospital, essa psicologia que vai lá para o serviço de atenção psicossocial, essa psicologia que está lá no SUS, como uma psicologia que tem origem, cuja gênese das ideias está nos sermões jesuíticos. Ora, bolas, nós podemos pensar que a gênese da psicologia está nas práticas negras, pretas e nas práticas indígenas. Havia, sim, a possibilidade de um pensamento sobre si, de uma ideia psicológica, que não é a psicologia de base colonial, que é aquela que seguiu nos currículos e que, inclusive, apagou a noção de cura. É insustentável para uma psicologia colonial a noção de cura. Não, olha, a noção de cura não vamos trabalhar, nós não trabalhamos com cura. Tá? Não há cura. Nós trabalhamos com processos de produção de saúde, nós trabalhamos com processos de produção de cuidado. Ah, você trabalha com cura, ok, é cuidado. Bota aí, saúde complementar. E aí, a noção de cura é como se ela não pudesse entrar, né? Ela não tem uma chancezinha de entrar. Por que ela não tem uma chancezinha de entrar? Porque ela está lá, ó, colocada como se fosse uma prática do passado. E, além disso, o que acontece? Essas práticas de cura também, elas estão vinculadas a um saber que é um saber de herbóreo. É um saber onde as florestas, as matas, não é? Onde o cerrado, a caatinga é uma biblioteca. E é uma biblioteca onde não se pede autorização para entrar. Quantos corpos negros aqui? Quantos corpos indígenas aqui? Quantos corpos aqui de brancos pobres, numa proporção aí bem menor de intensidade, foram impedidos de acessar a biblioteca? Mas a biblioteca do Cerrado ninguém é. Você pode entrar, nem que seja escondido por baixo da cerca de arame farpado, mas você entra. Pode ser escondido, ou seja, se estrupiou um pouco, mas você entra, não é? Você consegue entrar. E você consegue pegar ali um remédio que é necessário para uma dor de barriga, que é necessário para uma desidratação. Você consegue fazer um tipo de ação. E essa ação não passa pelos conglomerados farmacêuticos. Então, quando nós falamos em lógica colonial de saber, nós falamos também em lógica econômico-colonial, cis, patriarcal e branca.
É isso tudo aí que nós estamos falando. Então, é uma ordem colonial, hétero, cis, patriarcal, branca. Tá? Então, esses espaços, que são os espaços aí, eles também vão sendo espaços traduzidos ali desde o século XVII, não é? Desde o século XVII, como sendo o quê? Os saberes da botânica. Não é isso? Os saberes da botânica. E aí, como saberes da botânica, como saberes da farmácia, eles ingressam nos sistemas de saberes hierarquizados colonialmente. O Latour, o Bruno Latour, ele vai dizer que vão ser operadas aí verdadeiras traduções, né, transportes de mundo. Quando você pega uma folhinha, essa folhinha carrega o quê? Todo o mundo. Não é? Essa folhinha, ela carrega não só uma possibilidade de aplicação, mas ela carrega o mundo. Por que ela carrega o mundo? Porque para usar uma planta, e aí eu vou focar especificamente no uso de plantas para pensar que cura. Quando nós vamos utilizar uma planta para cura, ou um povo vai utilizar, eu vou usar o nós de vez em quando e eu peço aqui licença, tá? Já os mais velhos, as mais velhas, licença aos povos, tá? Em alguns momentos eu estou usando apenas aqui como recurso didático, tá? Mas quando alguns povos vão acessar as folhas, o que acontece? Há todo um trabalho de quê? De permissão para acessar a folha. Há um trabalho de quê? Do horário no qual essa folha vai ser recolhida. Por quê? Por exemplo, se você vai recolher determinada folha no sol forte, o que acontece com essa folha? Ela não vai ter efeito nenhum, concorda? E aí você encontra na internet, use folha tal para tal finalidade, né? Mas você não encontra dizendo qual é a posição do sol. Sem a posição do sol, a folha não funciona, amiguinho. Não vai funcionar. Não é? Então, quando é levada uma folha para uma prática de cura, essa folha tem um sistema de permissão, né? Ela tem um pedido de licença, aqui como a Maria de Lourdes traz, é feito um pedido de licença, não é? É feito todo um trabalho, em alguns casos também, de encantamento com relação à folha, e aí ingressa um outro ponto, que é o ponto do encantamento e é o ponto da magia. Por quê? Porque o encantamento, o desencantamento, foi uma das condições da modernidade. Desencantar o mundo. Foi uma das condições do projeto moderno colonial. E as folhas, elas são chamadas remédios, inclusive, em alguns povos, eles vão orar, épocas do ano no qual eles serão preparados. Então, você diz, eu quero o remédio agora. E a pessoa diz, olha, eu sinto muito, eu tenho aqui 2 garrafinhas desse remédio, eu não tenho como preparar outro remédio para você agora. Porque esse remédio aqui, ele foi preparado num ritual que acontece uma vez por ano no meu território. E no meu território, nesse ritual, vem a presença dos meus filhos, dos ancestrais. Nesse ritual, eu encontro, por exemplo, o meu avô. Eu encontro a minha avó. E, portanto, a comunidade dispõe desses remédios aqui. E, e essa receita também ela não vai ser passada como um bulário necessariamente. Então, quando nós vamos fazer levantamentos de usos de plantas, de usos de chás nas comunidades, nós temos que ter muita cautela no levantamento. Como vamos fazer esse levantamento? Qual é o tipo de contrapartida para a comunidade? Tá? O que é que da comunidade? O que é que a comunidade acha que pode sair dela? Por quê? Porque é uma dimensão interessante nas práticas de encantamento e de cura, que é a dimensão do segredo.
e a linguagem do segredo. E aí, nós, a partir de uma lógica ocidentalocêntrica, não sabemos conviver com o segredo e com o silêncio. Então, por exemplo, na minha prática cotidiana, quando eu estou em conversa, eu digo, diga apenas o que você pode me dizer, nada mais. O que é do segredo, não me diga. Não me diga. Por quê? Porque, inclusive, quando você faz esse tipo de trabalho, seja na pesquisa, seja no consultório, seja quando você está numa prática de atenção lá como agente comunitário de saúde, seja no serviço de referência, e você pede para que alguém fale além do segredo, do que é possível falar, o que é que acontece? Você pode produzir sofrimento e adoecimento por ter quebrado um interdito. E aí, observem como isso gera problemas para a psicologia. Porque a psicologia ela se ergue como arte da palavra, que diz em palavras, e tudo em palavras, daquilo que é sentido. É nomeando que nós tiramos de uma esfera que causaria sofrimento um determinado afeto. Não é dê nome aos afetos, nomeie os afetos. E aí não significa uma falta de nome por parte de uma comunidade, mas significa que este nome não é acessível a você. E ok, aí você pode trabalhar. Aí o trabalho começa a acontecer. Se necessário, e se na dimensão dos afetos, da sustentação desses corpos, for construída uma relação de mútua colaboração, pode ser que em determinado momento mais práticas sejam comunicadas a você. Mas nesse momento é isso que se pode comunicar a você. E é com isso que você pode trabalhar. Tá? Então, esse aspecto é muito importante. E vocês vejam que isso vai numa lógica bem diferente de uma lógica da psicanálise, por exemplo. É uma lógica que é diferente. Mas a psicanálise também tem conversado com os contextos comunitários e tem gerado aí diferenciações. Então, voltando lá para aquela nossa cartografia mais geral, né, das perspectivas dos estudos decoloniais, os estudos sobre colonialidade, nós falamos dos feminismos comunitários ou feminismo comunitário, a depender da autora com a qual você se relacione. Falamos brevemente também do movimento colonialidade e decolonialidade, e aí temos ainda uma terceira possibilidade também, que seriam os feminismos descoloniais. Nos feminismos descoloniais, aí eles estão vinculados também a essa matriz da modernidade, dos estudos de modernidade e colonialidade, né? Mas mostrando o quê? Mostrando a insuficiência da categoria gênero. E aí é dado um relevo maior à categoria gênero nos feminismos descoloniais. Aí eu citaria, por exemplo, a Lugones, que faleceu recentemente. A Lugones vai fazendo todo esse trabalho dentro da matriz colonialidade, decolonialidade, modernidade, colonialidade, desculpem, mas ela não necessariamente está ainda numa perspectiva descolonial, ela está ali na fronteira, mas é uma feminista, né, que faz esse trabalho. E aí, como feminismos descoloniais, nós podemos citar Silvia Kusikank, né, que vem de raiz aimara, e que traz uma contribuição importantíssima, não é? E, principalmente, eu diria, e para pensar imagens, e para pensar também modos de vida. O que é que, ao trabalhar com uma perspectiva descolonial, isso provoca na minha vida como profissional, isso provoca na minha vida como pesquisador, pesquisadora.
Não tenho mais como ficar trancado apenas, ou trancada apenas. Eu preciso andar. Preciso conversar. A autora agora foi a Silvia Cusicanqui. Silvia Cusicanqui. E aí nós temos ainda as perspectivas que vêm do movimento negro. E aí chega o movimento negro e vai conversando lá com as feministas descoloniais. Ele diz, olha, eu estou achando muito interessante isso aí, muito bom, mas eu fiz vários estudos de caso, como a Oyeum Kyoyomi. Eu fiz vários estudos de caso, e nesses estudos de caso, no estudo de caso, eu observo, ela pensa especificamente no estudo de caso, e ela diz o quê? Olha, eu observo que gênero aqui não é a categoria central. Que a categoria central aqui é uma categoria etária. E agora? Interessa mais, ou é mais interessante, define mais a organização local, o nível que você tem nas categorias etárias do que o gênero. Ou seja, o sistema sexo-gênero aqui não é tão central. E aí vocês vejam que isso desmonta, né, toda uma lógica dos feminismos brancos. E esses feminismos descoloniais aqui, por isso eu coloco a Silvia Cusicanqui aqui, né? Reconheço que a Lugones faz essa fronteira, mas ela também está lá mais presa também ao movimento colonialidade e decolonialidade. Ela está na fronteira, mas a Silvia, sim, está nos feminismos descoloniais. Então, por exemplo, quando a Oyeum me traz, isso é uma verdadeira bomba que ela traz para a gente, né? Para quem vem aí de uma formação feminista, a não centralidade da categoria sexo-gênero em algumas comunidades. Ela diz, esse sistema sexo-gênero, sim, ele termina entrando, mas ele termina entrando a partir do processo de colonização. Então, no processo de colonização de África, ele começa a entrar e a se tornar mais forte em algumas comunidades. Há também algumas outras autoras, a partir de estudos de caso, que vão observar a coexistência do sistema sexo e gênero e do sistema etário. Então, voltando lá ao nosso tema da aula, vocês viram que eu estou tentando traçar aqui com vocês uma certa cartografia, não é? De vertentes dos estudos coloniais, estudos descoloniais, os estudos sobre colonialidade. Por quê? Por exemplo, nos feminismos comunitários, entende-se que o colonialismo persiste. No movimento colonialidade e decolonialidade, opta-se por pensar que existem lógicas que persistem, que são essas colonialidades. E o colonialismo estaria mais colocado como um processo histórico. Então, a noção de colonialidade, colonialismo também é distinta, né, nessas diferentes vertentes. E nós temos poucos textos que trabalham essa diferenciação. Tá? E ela é uma diferenciação bastante sutil. Então, esse é um dos eixos da aula. O outro eixo da aula é sobre cura, né? Então, sobre cura, para falar sobre cura, nós falamos sobre isso, que era encantamento e desencantamento do mundo. Nós falamos também sobre uma dimensão dos afetos na pesquisa. Falamos sobre alguns dispositivos metodológicos que têm sido desenvolvidos para trabalhar afetos. Abordamos uma dimensão também que diz respeito aos processos de extrativismo epistêmico, ontológico.
trabalhamos com a noção também de epistemicídio como a morte ou a tentativa de finalização de determinados saberes, eliminação de determinados saberes, entendendo que, como vai falar o Escobar, né, e vários autores que vão estar vinculados a um outro espaço, tá, gente? Que é o espaço dos estados plurinacionais, que lamentavelmente não estão funcionando tão bem assim. Mas as constituições são bonitas. A Constituição do Equador, por exemplo, é belíssima. Não funciona muito bem, como vocês podem ver, mas ela é belíssima, a Constituição do Equador. Então, por exemplo, o Escobar, que está ali no estado plurinacional, né, que é o Equador, e aí ele vai pensar toda essa noção de epistemicídio também vinculada a um ecogenocídio. Porque quando morrem os saberes, morrem mundos. Né? E morrem também parcelas significativas de ecossistema, de diversidade. Né? E nós assistimos isso agora. Né? Eu, particularmente, estou agora no estado em pleno processo de queimadas e de ecogenocídio, com deslocamento forçado de povos. Então, essa outra reflexão aqui, ela vai ter um impacto também nos estudos sobre colonialidade e colonialismo, tá? E eles vêm dessa reflexão sobre os chamados direitos da natureza. Porque, para pensar cura, é necessário repensar o lugar do natural, do social, o lugar do natural e do cultural. E sair dessas dicotomias entre natural cultural, entre natural, social. E aí são várias saídas teóricas que vão sendo encontradas, né? Uma saída que eu gosto bastante é a saída desse francês, que é o Descola, quando ele fala de composição de mundos. Ele diz, eu não quero mais trabalhar nem só natureza, nem cultura, mas entender como se arranjam em emaranhados, que não são necessariamente redes, como fala o Latour. E aí este processo eu chamo de processo de composição de mundos. E o Latour, no livro mais recente, ele vai trazer uma problematização das reflexões sobre direitos da natureza. Ele diz assim, será que ao falarmos em direitos da natureza, nós não enrijecemos e reservamos um domínio ontológico para isso que seria natural de novo? Eu diria que do ponto de vista conceitual, sim. Mas do ponto de vista político, haveria como encontrar uma outra saída? Por exemplo, quando se está pensando uma constituição de um Estado plurinacional, como é o caso do Equador? Não tenho a resposta, não me perguntem isso, por favor, porque eu não tenho a resposta ainda. Estou trazendo apenas as reflexões sobre isso, não tenho a resposta. E aí, uma autora, ela traz uma noção tão preciosa, porque vocês vão vendo aqui um cenário que a gente vai montando de colonialidades, um cenário de colonialismo, né? Um cenário que é quase como se a gente não pudesse também respirar, né? E aí, a Catherine Walsh, ela vai e migra para o Equador, e a Catherine Walsh, ela vai trazer uma noção preciosa, que é uma noção de brechas, ou gretas. E aí, citando textualmente a Catherine Walsh, eu vou fazendo a tradução aqui simultânea, tá? As gretas, as brechas, dão luz a esperanças pequenas. As brechas que penso revelam a irrupção, o começo, a emergência, a possibilidade e também a existência de um mundo outro, que faz vida apesar de e agrietando as condições mesmas de sua negação. Para muitos, estas gretas, essas brechas, passam inadvertidas,
desapercebidas e invisíveis, fora das esferas de percepção, atenção e visão. Isso se deve, em grande medida, à miopia da vida e do viver contemporâneo, mas também se deve à inabilidade, inclusive entre muitos da chamada esquerda, de imaginar e compreender os modos outros que existem e poderiam existir nas bordas, nas quebras. As gretas, as brechas, assim, requerem um reafinar do olho, dos sentidos e da sensibilidade, para poder ver, ouvir, escutar, sentir um mundo outro acontecendo e sendo, e para reconhecer nele a esperança pequena, que não só grita, como também afirma e faz caminhar a vida. E para fechar, então, nosso encontro, que eu acho que eu já falei bastante, né, gente? Só vou fazer uma diferenciação aqui do decolonial e do descolonial, tá? O prefixo des, ele vem como uma afirmação da necessidade de descolonizar práticas, o que é uma acentuação do decolonial. E quem se coloca como descolonial critica o movimento em geral da modernidade, colonialidade, apesar de incorporar as contribuições, como, por exemplo, a Silvia Kusikank. Eu acho que é isso, gente. Acho que a gente está aqui já há 1h30, é isso, de conversa e de trabalho? Do des, sim. Quando nós colocamos o descolonialidade, é para enfatizar a dimensão da descolonização, ou seja, da desmontagem ativa das práticas. Então, isso vem, em geral, de pensadoras e pensadores ativistas. Decolonialidade não necessariamente enfatiza, mas, em geral, está ligado a pensadores que não estão lá diretamente em contato com as ações das comunidades. Vão fazer visitas. Eu estou falando aqui bem rapidinho, já no final da aula, tá? Mas aí a gente pode marcar uma outra conversa onde a gente pode trabalhar isso bem, detidamente. E para entender essa diferenciação, eu recomendo a Silvia Kusikank. Há noções que são importantes, então, que a gente precisa para sair desses binarismos, né? Humanos, não humanos. A gente pode chamar, por exemplo, de seres-vida, como faz a Walsh. Mais que humanos, para falar de rios. Não sei, né? O Viveiros de Castro ele já vai trazer aquelas experiências que ele faz, né? Também o próprio Decolar, né? Quando diz assim, aí eu sonhei com um bicho, né? Acho que eram os Ashwa do Equador, não sei pronunciar exatamente, mas alguém diz assim, eu sonhei, e nesse sonho ele não estava vestido de animal. Ou seja, nesse sonho ele não estava vestido de bicho, ou seja, não há uma diferença de fisicalidade ou de ontologia, diferença ontológica. E no sonho se mostrava assim, sem essa diferenciação ontológica, sem a roupa de bicho. Esses dias aqui se esperava chover, né? A gente conhece a expressão tá bonito para chover, né? Tem um livro até interessante que foi feito, que acho que são os meteorólogos ou profetas da chuva, que refaz e procura refazer essa hierarquia colonial nos processos de observação da chuva. Mas o indígena aqui, Chavante, a Ticina Chavante, ela dizia, olha, os pássaros estão me falando, vai chover. Estão me contando, vai chover. Olha só, vocês estão ouvindo? E aí ela gravava os pássaros. Acho que a gente termina com os pássaros da Ticina Chavante, a aula de hoje.
Obrigada, gente. Que encontro gostoso. Que bom acompanhar aqui pelo chat também as observações, as retificações. Eu fico aberta agora para a conversação mais ampliada, né? A gente já fez essa aula aqui, oficina, né? Um modelo de aula oficina, com essa sensibilização das telas e desaceleração dos nossos corpos, né? Ah, eu esqueci uma coisinha só importante, com relação à categoria subjetividade. Uma possibilidade de a gente trabalhar uma subjetividade ampliada, passando, então, a animais e plantas, desculpa, principalmente animais, eu trabalhei assim, e uma possibilidade mais recente que vem sendo levantada é trabalhar com a noção de sensibilidades. A isso vem vindo via Denise Ferreira da Silva, pensamento radical negro, que a gente ainda conhece pouco, né? Eu tenho pouca circulação no Brasil. É isso, gente. Fechei, senão eu vou ficar falando eternamente. Tá bom, é hora de calar, né? Tina, tá todo mundo encantado aqui, né? Literalmente, nessa necessidade da gente reencantar a vida, o mundo, né? Que um processo que nos foi roubado, talvez, né? Como você trouxe lindamente aí, acho que está todo mundo nesse estado, né? Se sentindo agraciado e ao mesmo tempo com muitas ideias aqui afetando, né? Tem umas perguntas no chat que eu não sei se você está muito cansado, se dá para dar uma olhadinha, que são questões que as pessoas foram colocando e sendo e redigindo lá no chat. Não sei se dá para dar uma passeadinha por lá. O professor Saulo recopiou algumas ali. Se você ainda tiver um fôlegozinho assim, de 10 minutos, a gente poderia fazer uma rodada, assim, dar uma olhada ali. E talvez até as pessoas abrirem também o microfone, mais nos últimos 10 minutos, para comentarem algo que sentiram, né, com essa aula. Acho que sentimos muitas coisas, né? Estou muito afetada aqui, muito encantada, né? Eu acho que essa é a melhor palavra para descrever o que eu estou sentindo nesse momento. Mas se você puder dar uma olhadinha nas perguntas, a gente te agradece. Obrigada. Eu fiz o seguinte, eu copiei todas as perguntas ali do chat. Aqui, como tem 100 observações ali, eu talvez não consiga separar nesse tempo que a gente tem. E que tal seguir a tua sugestão, Maristela, de encaminhamento das pessoas abrirem o microfone? Caiu o áudio, mas eu acho que é uma possibilidade. O que é que vocês acham? A gente abrir o microfone e as pessoas poderem comentar alguma coisa. Não necessariamente pergunta, né? Mas pode comentar alguma coisa. O que vocês acham? E aí eu vou estudar aqui, separar as perguntas, porque como tem 100 comentários, talvez eu não consiga fazer aqui agora. E a gente pode perder o tempo aqui. Tudo bem. Se todo mundo concordar também, a gente abre um tempinho o microfone para comentar alguma coisa. Quem não se sentir à vontade com a imagem, pode fechar a imagem, tá? Olá, bom dia, prazer conhecê-la, Tina. Soube, através de mares, que a gente já transitou por um mesmo espaço em tempos diferentes, que foi o papai. Ah, sim! E eu queria fazer assim uma reflexão, pergunta, comentário sobre o aspecto, né, que você trouxe da reflexão sobre cura e mais especificamente trazendo esse diálogo, né, com essas outras racionalidades no campo da saúde que envolvem as práticas integrativas e complementares e diversas outras práticas nesse movimento que a gente vive de tentativa de institucionalização, né? Na verdade, isso já vem ocorrendo, mas pensando assim, uma política pública universal de saúde e nesse desafio de incluir essas perspectivas. Aí me vem uma grande questão, né, que é o desafio ético disso, né? O desafio ético que envolve isso se transformar uma prática profissional de saúde, e aí todo o risco, né, de pegar essa mina, né, que você usou essa expressão, essa mina e passar, então, a explorá-la, né, em um exercício de uma profissão, dentro de um contexto de mercado,
né? Por mais que a gente esteja falando até de uma política pública, é uma política pública que faz parte de um grande mercado da saúde também, né? Atravessado por esses aspectos. E por um outro lado, né, o desafio ético também da gente reconhecer, validar e poder também, né, nessa experiência profunda, nos reconectar com essas raízes que também fazem parte da gente e que são fundamentais, inclusive, acredito eu, para que a gente possa voltar a se conectar com a cura, com o encantamento, com a magia e com tantas outras dimensões do segredo, do silêncio, né, como você colocou. Obrigada, Alexandre. Acho muito importante, né, essa tua questão. Eu fico feliz também por você ter passado no papá e por termos nos encontrarmos agora nesse espaço-tempo aqui. Bem feliz mesmo. Acho que você traz uma questão bem importante, que é nesse processo de institucionalização, né, como esse processo de institucionalização ele pode acontecer sem o desencantamento e sem a operação de uma lógica extrativista, né? Obviamente, nós não vamos encontrar aí uma única saída, mas eu diria que algo importante é atentar para as conexões parciais, né? Então, entendendo, por exemplo, que vamos pensar aí nas práticas de cura vinculadas às plantas, né? Quando essa prática de cura vinculada à planta é usado um chá em determinada comunidade, onde esse chá, por exemplo, está enraizado ali já na prática, essas pessoas elas terão um tipo de conexão, uma qualidade de conexão com esse chá. Quando você entra em contato com esse chá por meio do relato sobre o chá, você tem um outro modo de conexão com esse chá. E nenhum está certo ou errado, mas são conexões parciais distintas. E como é que nós podemos compor essas conexões parciais distintas, formando aí uma cartografia, um desenho de heterogeneidades de relações? Oi, boa tarde. Olá, Bom Jason. dia. Tudo bem? Eu sou o Geilson, eu sou daqui de Salvador, território aqui do bairro de Águas Claras, uma comunidade aqui. E você tocou em um assunto, foi muito bom sua aula, primeiramente, ótimo mesmo. E, inclusive, eu estou trabalhando justamente isso no meu texto aqui, de territórios, territorialidade, multiterritorialidade e tal. A gente está fazendo um trabalho nesse período de pandemia de organização nas comunidades, né? E aí a gente estava pensando na possibilidade da gente conseguir construir uma unidade. Eu gostaria que você pensasse bem esse ponto aí, que é sobre isso que eu queria que você falasse um pouco. Na unidade. E aí, nessa perspectiva de unidade, por a gente entender que nós temos, isso é uma opinião minha, e que a gente dialoga aqui no grupo, na organização, que é essa questão de muitos coletivos e pouca coletividade. Eu sei que citou uma coisa aí, que é o que eu venho aqui muito trabalhando, que é essa perspectiva do Estado-nação, essa forçação de construção de uma identidade nacional, que ao mesmo tempo que nos desterritorializa, nos reterritorializa por outras vertentes, e que faz com que a gente fique, é o que eu digo sempre assim com a galera, que a gente fica assim, tipo, corpo do sul, pensamento do norte, corpo preto, pensamento branco, é uma mescla entre meu corpo político e ao mesmo tempo meu corpo ancestral, epistemológico e tal. E aí essa confusão, ou talvez essa difusão de identidades que é implementada e aquela que eu trago comigo, acaba trazendo um conflito muito grande que a gente não consegue, enquanto coletivos desses espaços, dessas territorialidades, a gente não consegue achar uma unidade onde nos faça uma massa mais coesa, contra-hegemônica. A gente acaba ficando muito retalhado, cada um procurando uma vertente, contrariando outra vertente, etc. e tal. Eu queria pensar assim, eu queria saber assim, o que é que você pensa com relação a isso, depois de tudo isso que você falou aí, porque tudo isso que você disse é uma coisa muito importante, muito interessante, mas é um pouco, a gente depende muito dessa empatia, né? Depende muito da empatia, depende muito de como eu vejo o seu ponto de vista, como você vê o meu, e aí eu fico percebendo aqui, eu anotei muita coisa aqui que eu vou estudar depois, e aí nesse trabalho que eu estou fazendo aqui, que a gente chama de interfavelação, que é um movimento que nós estamos fazendo, que é da unidade, é muito trabalhoso, né? Conseguir fazer essa unidade.
E aí você estava falando sobre tudo isso aqui, eu disse, poxa, interessante saber de Dolores, o que é que ela pensa sobre essa, como conseguir essa unidade, né? Sobre essa unidade, se essa é utopia minha, ou se isso a gente pode conseguir em algum momento, como você vê esse conflito, territorialidades, que ao mesmo tempo que são iguais, que são parecidas, ela acaba se dividindo por conta da colonização e por conta desse pensamento político ocidental. Não sei se você entendeu o que eu quis perguntar. Sim, eu vou ver se eu conseguir, tá? Mas a tua questão é muito, muito importante, né? Que é uma questão que ela vai dizer respeito a uma dimensão política e a uma dimensão de produção de saúde, né? E o que eu poderia dizer, eu acho que é que esses conflitos, né, internos, essas diferenças, né, internas, esses tensionamentos, eles vão, sabe, Jailson, persistir. Agora, como é que a gente consegue, como é que é possível criar dispositivos, sabe, aí nessa inter-relação, nessa interfavelação, né, para tornar audível e tornar possível a ação visando determinadas pautas, né, guardadas as diferenciações, guardados os tensionamentos, porque esses tensionamentos eles não vão assim desaparecer. Então, digamos que isso que aparece comunidade, né, é importante, quer dizer, aparece comunidade para quem, né? Então, pode aparecer, é super importante que apareça comunidade para fora, né? Para fora da comunidade, é importante que apareça comunidade, né? Assim, e aí isso já leva, por exemplo, a ter dispositivos de comunicação, dispositivos de relação, onde as diferenças possam ser conversadas de algum modo, né? Sem as ameaças jurídicas, por exemplo, que a gente sabe que existem, né? Ou mesmo com as ameaças, mas com algum tipo ali de relação que permita, né, uma autogestão, que permita a dimensão da autogestão. Então, essa unidade é uma unidade de um projeto, talvez, que considere, né, as diferenças, os tensionamentos e procure dispositivos capazes de operar no meio dessas diferenças, né, visando uma ação política, uma ação de produção de saúde, né, uma ação de cuidado. E para fora da comunidade, porque se vai para fora da comunidade como separação, a gente sabe que perde força política, né? É isso, Jailson, que você está colocando? Eu consegui? Maravilha, maravilha. Você conseguiu sim. É justamente isso aí que eu estou tentando aqui buscar, que é essas formas de produções que você citou aí, para que a gente consiga encontrar a nossa unidade dentro das nossas diferenças, né? É aquele trabalho que a gente pensa que há uma confusão da individualidade, que é inerente a nós, seres humanos, ao individualismo, que quando ela transita para uma política de Estado-nação, toda essa perspectiva ocidental, ela se mescla com o individualismo, e aí a gente acaba se misturando a individualidade ao individualismo e não conseguimos fazer essa unidade. Então fica vários movimentos, vários grupos, vários coletivos, mas ao mesmo tempo que eles pensam parecidos, que eles lutam por uma causa em comum, tensionam entre si, tá ligado? Não consegue achar a unidade. E aí eu fico meio assim, paralisado às vezes. É a unidade na diferença, né, Jailson? Isso. Então, o trans, Tina, né? Tina, não sei se tem ainda um tempinho, mas a gente destacou aqui pelo menos duas perguntas que tinham sido trazidas inicialmente pelo chat, para ver se daria para você comentar brevemente. As pessoas estão assim achando, talvez que não seja o caso de abrir o áudio para falar, e aí eu acho que é importante a gente contemplar pelo menos duas dessas que preferiram escrever, né? Então a gente selecionou a de Lucimaro, né, que diz assim:
É a tomada do conhecimento tradicional pelo colonialismo ou o questionamento sobre o uso da palavra Minas, entre aspas, quando referido aos saberes tradicionais. Eu acho que ele quer que explique melhor qual é a questão com o uso da expressão Minas, o que é que isso quer dizer, né? É o questionamento, né, ao uso dessa expressão. Porque esse uso da expressão para referir aos saberes chamados tradicionais é uma expressão onde coloca como uma fonte da qual se vai extrair os conhecimentos e depois deixar, como acontece com o próprio processo de mineração, né? Deixar os rios mortos, né? Então, é um processo extrativista e genocida. É a conjunção de um extrativismo epistêmico, ecológico e ontológico, né? É extrair os modos de viver, né? Extrair os saberes e extrair também as fontes que são utilizadas, aí pensando nas práticas de cura, as fontes que são utilizadas, cerceando, inclusive, posteriormente, o acesso das comunidades a essas fontes. Como nós vemos, aqui eu citei que era fácil passar por cercas, mas a gente sabe que não é fácil passar quando essas cercas têm guardas, né? Quando essas cercas têm pistoleiros guardando e separando, né? Os acessos aos recursos, e isso é bastante frequente. Aí o próprio Lucimaro complementa, Tina, dizendo assim, como as comunidades podem preservar esse saber e compartilhar com os outros sem ter o risco de ser um roubo, digamos, né? Não sei se daria para as pessoas muito interessadas em saber na prática como é que a gente pode fazer da melhor forma, né? Olha, a comunidade dizer não, né? Não, porque tem uma política de amizade, mas também uma política de inimizade. E, assim, qual é a sua aliança comigo, né? Qual é a sua aliança conosco? Estabelecer os termos dessa aliança, né? Também. Estabelecer os termos, quais são as contrapartidas, como é que vai se dar esse processo também, estabelecer os meios sobre como é que vai se dar esse processo, né? E ter isso especialmente documentado. Então, eu lembro aqui, por exemplo, de uma situação bem concreta, onde foi feita uma campanha para arrecadação de recursos, né? E essa campanha para arrecadação de recursos, que foi protagonizada por uma comunidade com apoio da universidade nos aspectos técnicos, né? A comunidade recebeu posteriormente visitas da prefeitura, visitas de outras representações também da igreja, questionando a comunidade, né? Mas, olha, você não já tem apoio? Se você tem apoio e áudios também, onde diziam vocês são todos mentirosos e mentirosas, porque vocês têm tantos recursos, né? Olha só, foram distribuídas, eu tenho a foto com a cesta básica, mas uma cesta básica virou 70, mas tinha danado da foto com uma cesta básica. E aí onde é que entra, por exemplo, uma estratégia importante que é da magia branca. Tem uma autora que ela é linda, eu adoro essa autora, que é uma baiana. Ela diz o seguinte, vamos dizer a ela o seguinte, vamos dizer, olha só, é a Maquiba, né? Olha, é o seguinte, vocês fazem magia preta, né? Ela diz, olha, a gente faz, você sabe, mas... Aqui eu estou traduzindo, né? Mas vocês fazem magia branca, viu? Vocês fazem magia branca. Porque quando eu pego a bula de um remédio, só aquela letra para ler, eu não leio. Quando eu vou tentar entender o que está escrito, vocês escrevem de modo cifrado, que eu também não entendo. E, além disso, para entrar nas universidades que vocês montaram, eu tenho que entrar no esquema de saber, e meu povo tem que entrar no esquema de saber também, que não necessariamente é o nosso, como ponto de partida, e vários de nós não entram. Então, eu diria que vocês, cientistas, fazem magia branca. Então, ela atenta para algo muito importante, né, com essa noção de magia branca aí.
E, então, como é que vai ser feito isso? Por exemplo, essa experiência levou a comunidade a fazer os registros atentos de tudo que entra na comunidade. Então, fez foto, fez, mas fica lá o papel dizendo quantas cestas entraram na comunidade, assinado pela diretoria ou por quem quer que seja, e por aquela pessoa que fez a doação. Quantas cestas entraram naquela comunidade. Então, vai ser feito um trabalho, por exemplo, de mapeamento etnobotânico e que tenha um retorno para a comunidade. Pode ter um retorno para a comunidade, super importante, né? Um retorno de organização, de possibilidade de memória para aquela comunidade, né? De registro aí, etnobotânico, importante também. Mas como é que vai ser feito isso? O que é que vai ser registrado? Como vai ser registrado? Porque aí a gente entra também na esfera de práticas onde o registro não é acessível à própria comunidade, às vezes. Ou que é acessível é uma cartilha que reduz a informação que está lá mais complexa na cartilha da magia branca. Então, não vamos fazer o mesmo nível de complexidade, mas operando com modos de fala diferentes. Não é? Operando com modos de fala diferentes. Para que seja lido aqui e seja lido lá. Eu trouxe alguns dispositivos. Está respondendo o que você está perguntando? Eu estou trazendo algumas situações que eu acompanhei, né, onde comunidades estão criando salvaguardas. Né? Algumas, obviamente, para vocês são muito comuns e você já sabe, né, delas e já conhece. Né? Estou trazendo alguns exemplos, digamos, algumas ilustrações. Eu acho que é um caminho aqui para a gente pensar, né? Eu respondi a tua questão? Tem várias. Acho que você deu umas pistas para responder a essa, e tem muitas perguntas ainda ali. A gente está chegando já a 12:01, né? A gente combinou ficar até 12:00. Eu acho que a nossa vontade era de ficar muito mais tempo, mas penso também que algumas pessoas estão com outras atividades, está na hora do almoço, você também, né? Se organizou para ficar até 12:00. Então, a gente pensou o seguinte: se você puder disponibilizar um meio das pessoas verem mais os teus materiais, poderem ver, não sei se você tem Instagram, se tem algum canal de YouTube com aula. As pessoas estão perguntando aqui, tem Instagram? Como é que a gente faz para perguntar algumas coisas à professora? Então, se você puder deixar alguma informação de como é que a gente te acessa. Meu e-mail aqui, gente, o Instagram entra lá uma vez ou... Peraí, Então, pedindo para dizer o nome da autora que fala sobre a magia branca. Ah, tá. Pode me mandar um e-mail que eu passo certinho também. Tá aqui, dolorescristina.gomes.galindo@gmail.com, é meu e-mail. Você acha que algumas dessas perguntas que as pessoas ficaram muito ansiosas por fazer, mas não deu tempo, seria possível talvez responder por e-mail? Não sei se a gente pode, se for alguma coisa assim, mais específica de algum trabalho que alguém está fazendo. Não sei, a gente está com uma turma muito grande ainda até essa hora, né? Imagina se 100 pessoas resolverem mandar e-mail, vai ficar muita gente, mas não sei, o que é que você diz sobre isso, né? Também há uma possibilidade de encaminhar para... gente, também tem a página do laboratório, do Labtec, que pela página do laboratório, se vocês entram pelo Facebook da página do laboratório e mandam a mensagem, o estudante que faz a secretaria do laboratório encaminha para mim imediatamente. Talvez seja melhor. Melhor. Qual é o contato do Labtec? Talvez seja melhor. Deixa eu só... Vou pegar aqui, vou abrir aqui para passar. Enquanto isso, alguém pergunta se você tem indicação de literatura sobre medicina chavante. Se te ocorre alguma coisa assim. Eu penso melhor e respondo por lá, pode ser? Tá, claro. Sim, sim. Porque tem alguns livros, sim, que são interessantes. E, assim, alguns não necessariamente você vai trabalhar, eles vão estar focando só em medicina chavante, sabe? Tem uma tese aqui que é muito boa.
chama Práticas de Resistência na Produção Audiovisual Chavante, do Gilson Costa. E nessa tese há um levantamento de várias produções cinematográficas chavantes. E aí, por meio da cinematografia chavante, do audiovisual chavante, porque os chavantes, eles são um povo que tem um histórico muito forte no audiovisual, você consegue acessar vários dos materiais sobre medicina chavante, tá? Certo. Tá bem. É possível, sim. Também a gente tem alguns materiais mais sistematizados, aí eu posso responder se você me pergunta lá pelo Facebook, porque aí eu vou fazer alguma curadoria, assim, para indicar, tá bom? Tá bem, tá bem. Pessoal, muito obrigada por todo mundo estar até essa hora aqui com a gente. Tina, foi maravilhoso te escutar, né? Se reencantar, se encantar com tua fala, com o que você provoca na gente a partir dessas reflexões, né? Queria muito, muito te agradecer pela disponibilidade. Eu comentava com os colegas que estão organizando a disciplina junto comigo que você tem uma agenda muito, muito cheia de atividades e a gente sabe, né, como é difícil encontrar um momentozinho para estar com a gente. Então, sei do seu esforço, né, de reservar esse tempo. Comentei também, a gente comentou no e-mail com o grupo, que houve um problema de comunicação na aula passada, né, que a gente teria sua presença numa parte da aula passada, mas aí eu mandei a data errada, e houve um problema de comunicação, e Dolores não pôde estar com a gente, porque ela não sabia que era terça semana passada, né, mas aí foi muito interessante também a gente ter a aula toda dedicada a saber quem são as pessoas que estão no grupo, né, participando desse curso, dessa disciplina, e hoje poder ter você integralmente uma aula inteira para conversar com a gente. Se a gente tivesse conseguido fazer isso semana passada, teria se dividido o tempo, não seria tão interessante. Então, mesmo quando há algum equívoco, acaba sendo por uma boa razão, mas novamente reitero que eu informei errado a professora a data, por isso ela não esteve com a gente na semana passada, como a gente avisou por e-mail, tá? Então, agradeço muito, muito, muito. Não sei se os outros professores e você, Tina, querem dar um tchau para a gente, e as outras pessoas também que estão por aí, mas a gente realmente está no tempo já finalizando. Muitíssimo obrigada novamente. Eu agradeço muitíssimo, tá? Pela possibilidade, foi muito bom. Agradeço por suas palavras, Maristela, tão acolhedoras e de reconhecimento. Acho que algo tão importante na vida é reconhecimento, né, do trabalho que a gente faz, né, em qualquer esfera. Então, eu agradeço muitíssimo e foi muito bom aqui. Eu aprendi bastante com as observações, com as questões. Eu coloquei aqui, eu anotei, tá todas do chat, eu passei para um Word, então eu lerei, tá todas, apesar de não ter dado tempo de responder. Tá? Gostei muito também dos materiais que a gente produziu na oficina. Quem quiser me mandar a fotozinha lá pelo Face do Labtec, pode mandar que chega, tá? E é isso, gente, né? Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, e a gente segue. Gratidão, professora Dolores, e a todos que estiveram presentes. Que tenhamos um dia maravilhoso. E espero que esse reencontro exista no futuro, né? Muitos encontros surjam depois desse. Um abraço. Obrigada, Luzbênia.